Concedo a palavra ao nobre senador Assis Gurgás. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, população que nos assiste pela TV Senado, quero registrar aqui a satisfação com a forma com que os eleitores foram às urnas no último dia 3, em todo o Brasil, mas, sobretudo, presidente, no meu estado, na minha cidade de Paraná e no meu estado de Rondônia. A campanha pelo voto consciente parece realmente ter envolvido toda a sociedade, não só a sociedade rondoniense, mas a sociedade brasileira, que procurou manifestar com seriedade os seus anseios por um Estado melhor, com mais justiça e mais desenvolvimento. Acredito que essa campanha, junto com outras de mesmo cunho, tenham surtido um efeito positivo no país, apesar de que ainda temos muito a trilhar para consolidar a nossa democracia no sentido de uma representatividade escolhida de forma consciente e racional. As eleições, senhor presidente, colocam sempre em destaque o desejo do povo de melhorar, de seguir em frente junto com novas propostas e novas esperanças. E, nesse sentido, destaco que as esperanças de nosso povo rondonense estão voltadas exatamente para o futuro, de mais emprego e de garantias de um crescimento sustentado, em harmonia com o meio ambiente. Quero destacar a importância das eleições no meu estado, aonde levou para o segundo turno o PMDB junto com o PDT. PMDB com o Dr. Confúcio Moura e o PDT com o Ayrton Gurgás. Fizeram uma composição através de um projeto, um planejamento para o estado de Rondônia, um projeto para o crescimento, para o desenvolvimento, sobretudo com planejamento. Já levantei esse tema aqui diversas vezes e tenho atuado de forma coerente e perseverante para buscar soluções que contemplem exatamente essa combinação: desenvolvimento e respeito à natureza, que é uma riqueza tão importante em toda a região amazônica. Propus a observação dos limites de exploração das terras vigentes na época em que os colonizadores foram para a Rondônia, como forma de garantir o emprego no campo dentro de níveis toleráveis de desmatamento, assim como também tenho buscado obter estímulos à produção do campo, beneficiando os pequenos agricultores. Isso, senhoras e senhores senadores, é importante porque garante a desviar a atenção desses pequenos produtores que hoje acabam, por falta de opção, explorando derrubadas ilegais para que eles, com recursos, possam se dedicar ao plantio e culturas mais rentáveis através de tecnologia no campo. Procuro incentivar e valorizar o homem do campo, porque Rondônia, apesar do que muitos possam pensar, sofre bastante com o inchaço das cidades, das zonas urbanas. A falta de planejamento de governos anteriores empobreceu muito a zona rural e levou muita gente para as cidades em busca de uma vida melhor. Precisamos hoje refrear e, se possível, tentar reverter esse movimento social humano, fazer com que os nossos produtores voltem ao campo para tirarmos os bolsões de pobreza das cidades, senhor presidente, e levar essas pessoas para o campo de onde vieram, que é o lugar aonde não deveriam ter saído. Nós precisamos fazer essa legalização fundiária, que é um grande problema do nosso estado de Rondônia, onde a população tem reclamado muito. Andei muito no estado de Rondônia nesses últimos dias, senhor presidente, e os nossos produtores rurais têm pedido muito por essa regularização fundiária para que eles possam ter acesso aos créditos agrícolas, possam ter acesso à tecnologia no campo para aumentar a sua produtividade e essa produtividade possa fazer com que o nosso produtor tenha um conforto na sua residência, possam levar os seus filhos à escola até a faculdade. Esse é o anseio de toda a população do meu estado, principalmente a população
da zona rural. Somos um estado rico, mas estamos sofrendo muito com o descaso das autoridades, tanto estaduais quanto federais. Temos hoje as obras das usinas do Madeira, que nos serviu de impulso e mudou a cara da nossa capital, Porto Velho. No entanto, não vemos hoje a preocupação em criar forma de desenvolvimento independente, autônomo e sustentado para o dia que as obras terminarem e a capacidade de absorção dessa mão de obra local reduzir drasticamente. Teremos, meus amigos de Rondônia, que me acompanham agora pela TV Senado, teremos um dia em que o desemprego, o aumento da violência e um tremendo retrocesso de um momento econômico de grande pujança tomem conta da nossa capital, Porto Velho, e até mesmo em todo o estado de Rondônia. Precisamos, então, tomar a dianteira desse processo, trabalhar desde já para que esse dia nunca venha. Precisamos criar as condições para fomentar o trabalho no campo e também o desenvolvimento de empresas nas cidades. O país aprendeu muito com a crise econômica de 2008. Aprendeu tanto que somos hoje o país que mais rápido contornou e se recuperou dos eventos que quase causaram uma quebradeira internacional. Vemos ainda hoje países europeus, por exemplo, sofrendo com o desemprego causado por essa crise. Uma das lições que o Brasil aprendeu foi ao reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre os veículos novos. Reduzir o imposto não chegou a prejudicar a arrecadação, muito pelo contrário. Estimulou a venda, aumentou o consumo sem gerar inflação e movimento à economia. A medida pode ter afetado o mercado de veículos usados, mas foi exatamente porque esse mercado estava com os preços em alta devido ao barateamento dos financiamentos. No final das contas, houve uma acomodação da economia nesse setor e todo o país saiu ganhando. Essa lição, senhor presidente, é de que o governo tem que saber o momento certo de investir, coisa que o governo Lula sabe fazer muito bem com as obras do PAC, por exemplo. Assim também, o momento de abrir mão de impostos para incentivar a iniciativa privada. Isso porque é a iniciativa privada que faz com que realmente o país ande, cresça e progrida. Vivemos hoje um momento no qual todos querem ser funcionários públicos para garantir melhores salários. Mas eu pergunto, é possível que todos nós brasileiros sejamos funcionários públicos, servidores concursados? Quem alavancaria a nossa economia? Precisamos estimular a nossa economia para que a iniciativa privada possa pagar melhores salários, salários ainda melhores do que o serviço público, como acontece na maioria das economias do planeta. Em Rondônia, conhecemos bem essa realidade. O empresário de lá teve que abrir caminho a facão e ainda arca hoje com responsabilidades que deveria ser do Estado. Pagamos um preço muito alto pela baixa qualificação da mão de obra, pela falta de infraestrutura de forma geral, pela falta de saneamento básico. Isso afeta em tudo, na segurança, na produção e na saúde. Um trabalhador mal qualificado é um trabalhador mal remunerado. Mal remunerado, ele vive mal e não conta com a infraestrutura básica de saneamento. Fica doente com facilidade, ele e seus filhos, toda a sua família. Doente, sem uma estrutura de saúde decente, sem hospitais, sem suas cidades, ele deixa de trabalhar e gera um círculo vicioso terrível para a economia do Estado. Por isso, eu destaco que o grande desafio do próximo governo, que será um governo de renovação, de planejamento, será o de criar as condições básicas para a entrada de empresas e de capital em nosso estado de Rondônia. Não somente a entrada de empresas, mas também criar os sistemas de fomento de tecnologias locais, as incubadoras de empresas que tenham capital do Estado e que consigam aglutinar capital privado para estimular as atividades de nossa gente, de nossos estudantes, de nossos empreendedores. Costumo dizer que Rondônia foi um estado criado do nada, planejado, um estado que teve sua formação desenvolvida como um plano de metas e hoje sofre exatamente por falta de planejamento. Isso é um contrassenso, isso é uma coisa que não podemos deixar
que continue no estado de Rondônia. Um crescimento sem planejamento. Nós precisamos planejar o futuro do nosso estado de Rondônia. Somente com planejamento poderemos criar novamente um plano de metas para o estado, no qual contemplemos itens como a formação de polos de cultivo, beneficiamento, industrialização e expedição de produtos agrícolas, como sucos, cafés e outros. A criação de áreas de moradia com saneamento básico, que retirem as pessoas dos guetos que se formaram nas periferias das cidades, como a Zona Leste de Porto Velho, por exemplo. Áreas residenciais que sejam criadas a partir da criação também dos polos de produção, aliando assim emprego com moradia. A criação de uma política de isenção de ICMS para atrair empresas de fora que atuem em harmonia, em consonância com esses planejamentos de geração de moradia e geração de emprego. A geração de políticas que estimulem a produção e o beneficiamento de produtos agrícolas específicos de Rondônia, tornando-os mais competitivos para a exportação. Assim, senhor presidente, com planejamento, com respeito ao homem do campo e às comunidades carentes que hoje sofrem em nossas cidades, em busca de oportunidades, que conseguiremos reduzir a pressão social, reduzir o peso que o empresariado sofre, aumentando assim o emprego, a renda e a arrecadação. Esse é o caminho que Rondônia deverá traçar nos próximos anos, para assim resolver problemas que não são apenas nossos, mas de outros estados da Federação. Esperamos realmente reunir a sociedade e o Estado em torno desses objetivos, para que possamos atingir uma situação de pleno desenvolvimento e consigamos servir, se Deus quiser, de exemplo de superação para todo o país. É isso que nós esperamos com essa campanha de segundo turno, senhor presidente. O segundo turno que terá no estado de Rondônia pelo governo do estado, que seja debatido, que seja discutido o futuro do nosso estado, através de projetos, através de planejamento. Eu tenho certeza, tenho acompanhado o nosso candidato que foi para o segundo turno, candidato do PMDB ao governo do estado, doutor Confúcio Moura, que tem uma experiência grande em geração de emprego, infraestrutura, investimento de infraestrutura, de investimentos em moradias, como fez como prefeito da cidade de Ariquemes durante 2 mandatos. Eu tenho certeza que o doutor Confúcio tem, eu já ouvi falando sobre o assunto, que é o investimento na produção agrícola, investimento na produção industrial e, principalmente, investimento na moradia, geração de emprego. Essa é a discussão que nós queremos ver nesses próximos debates que acontecerão no estado de Rondônia. Que a população continue votando dessa forma, votando consciente. É através do voto consciente que nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no estado de Rondônia. Esse é o grande objetivo de se ter um segundo turno, para debater, para se discutir, já que não foi possível travar esse debate agora no primeiro turno. Agora, 1 contra 1, é muito mais fácil mostrar aquilo que cada candidato quer com o seu plano de governo. Aqueles que querem a continuidade já sabem como está o Estado. Aqueles que querem um Estado melhor com relação à saúde pública no Estado. Aqueles que querem um Estado melhor com relação ao desenvolvimento, geração de emprego, ao trato do Estado com relação ao servidor público, ao trato do governo do Estado com os empresários, com o comércio em geral, sem pressão, sem ameaça, sem abuso do poder econômico com relação à política do Estado. Nós queremos uma mudança, e essa mudança está à disposição da população do estado de Rondônia com o projeto, com o plano de governo do doutor Confúcio Moura. Acredito que é um novo momento, um momento histórico do nosso estado. Nós não podemos perder essa oportunidade de pegarmos juntos toda a população do estado e levarmos ao governo uma pessoa que realmente quer o desenvolvimento, senhor presidente, está comprometida com a população do estado através de um apoio para a coletividade, uma administração para a coletividade. É assim que nós queremos o nosso estado de Rondônia, junto com a ministra
a ex-ministra Dilma Rousseff na presidência da República. Estamos reiniciando os trabalhos no segundo turno, aliados, Dr. Confúcio Moura e Ayrton Gurgas, ao governo do Estado, e Dilma Rousseff para presidente da República. É assim que nós queremos ver o nosso Estado e o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.